Tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão e falar dos reforços de Dorival Júnior. Será que a diretoria tá se mexendo? Bom, Mantuan e Pedrinho estão na pauta. Bora falar do Timão e notícia boa. Rapaziada, bora falar do Timão porque tem 2 desfalques confirmadaços para esse majestoso de sábado contra o São Paulo no Morumbis. O lateral Hugo e o volante Maicon. O lateral Hugo teve constatado, inclusive, uma hérnia e vai passar por uma cirurgia, não tem prazo de retorno. Ele já não vem sendo muito utilizado, né? Existe um revezamento ali entre o Matheus Bidu e o Fabrício Angileri. Em algum momento ele chegou a ser utilizado ao longo da competição, mas a gente sabe que tecnicamente é um jogador insuficiente, né? Mas toda a recuperação para ele, né? Porque a culpa não é dele, né? A culpa é de quem foi lá contratar no Goiás, que estava, né, sendo rebaixado, para poder compor o elenco e de uma maneira meio inexplicável. Enfim, o volante Maicon, que jogou 15, 16 minutos nessa partida diante do Ceará, ele entra no lugar do Martínez, se não me engano, e depois tem que sair de jogo porque teve constatada aí uma lesão muscular. Então é mais um problema que o Maicon enfrenta. Cara, impressionante, porque é o primeiro treinador que eu vejo, desde que ele voltou nessa última passagem, né? Ele enfrentou muitas lesões, ele vem enfrentando muitas lesões, mas é o primeiro que eu vejo insistir no Maicon. E mesmo que tecnicamente ele até não apresente um futebol convincente. E aí, mesmo assim, ele não consegue por conta de lesões. É uma lesão mais branda, evidentemente, né? Uma lesão muscular que eles não confirmaram se é grau 1, grau 2, grau 3. Mas aí, vamos lá, né? Pelo menos 2 semanas para voltar, pode ser 3 a 1 mês, enfim. O fato é que o Maicon estará fora desse jogo diante do São Paulo. Mas tem gente voltando, né? O Memphis Depay e o Romero cumpriram suspensão automática, né, pelo 3º cartão e vão reforçar o time. O Gustavo Henrique fez um controle de carga, né? Então, se ele foi preservado desse jogo contra o Ceará, eu imagino que ele esteja à disposição. Embora, né, a gente saiba que André Ramalho e Kaká hoje talvez sejam a dupla de zaga titular, embora ele tenha terminado o jogo com 3 zagueiros. Será que ele vai adotar esse sistema diferente? Acho difícil. Então, se a gente for pensar numa linha de 4, 2 zagueiros, Kaká e André Ramalho, o Gustavo Henrique corre por fora aí, porque eu acho que ele vai ter condições, vai estar à disposição. Isso a gente ainda não sabe. Assim como o Yuri Alberto. Será que o Yuri já pode ser relacionado para esse jogo? Nada indica por enquanto, tá, gente? O Yuri é meio surpreendente, né? Da noite pro dia ele pode acabar sendo relacionado, ele já tá começando aos poucos a trabalhar com um grupo. O preparador físico já alertou, né, que em breve isso aconteceria. A gente sabia que para essa quarta, mesmo com os desfalques diante do Ceará, que seria fundamental ele participar, mas a gente sabia que ele não tinha condições ainda. Então pode ser que ele seja relacionado, mas não é a tendência por enquanto. Até sexta-feira, né? Até essa sexta-feira a gente vai ter uma noção de quais jogadores aí o Dorival vai conseguir levar a campo, né? Então, por enquanto, a gente não pode confirmar o Yuri e nem o Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique é mais certo, né? E ele não é um titular absoluto, então tá tudo bem. Mas o Memphis e o Romero sim, porque eles voltam de suspensão. O André Carrilho, ele deu uma entrevista muito interessante na saída de campo, depois da partida. Ele fez uma grande jogada lá pelo lado direito. Acorda, Dorival, o Carrilho tem que jogar por ali. E aí ele foi questionado sobre a questão política, de influenciar ou não dentro do campo, do vestiário. O Dorival está tentando blindar, mas ele visivelmente está incomodado com muitas situações que acontecem, né, de forma interna no clube. Todo mundo sabe o que está acontecendo. E o Carrilho, ele foi muito sincero, né? Quando ele disse assim, olha, a gente está acompanhando e tal, tudo mais, mas se a gente utilizar esse aspecto, vai servir como desculpa. E isso não pode acontecer. Em outras palavras, né? Ele disse isso. O André Carrillo entende que, assim, o clube está vivendo essa turbulência política e a Assembleia Geral, né, para recondução ou não do Augusto, para confirmação ou não do impeachment, acontece dia 9 de agosto. A gente está chegando lá, né? Mais uns 20 dias aí para acontecer essa Assembleia. E o bastidor do clube ferve, né? Com o conselho averiguando contas e cartões corporativos de antigas gestões, enfim, tudo isso vocês sabem que está acontecendo, o jogador também sabe. Mas o Carrillo está dizendo o seguinte, cara, não pode servir como desculpa pra gente não estar jogando bem, não se entregar, não representar a camisa, não conquistar pontos, não conquistar vitórias. A gente tem que fazer o nosso aqui. Então, achei muito interessante, porque é uma outra visão, né? É um cara com experiência, é um cara com rodagem, é um líder técnico do elenco.
em que o torcedor deposita maior confiança, né? E provavelmente, se ele tá com esse pensamento, tem que contagiar mesmo o elenco, porque se os caras de fora eles não estão ajudando o clube, nessa hora vai ter que ser com os atletas mesmo. Eles vão ter que se blindar e dizer assim, rapaziada, não interessa o que está acontecendo da porta para fora, daqui para dentro quem resolve somos nós, o torcedor está esperando que a gente né, corresponda, então vamos lá, vamos fazer o nosso, é o nosso nome que está em jogo, e eu espero que essa seja eu não sei se eu espero que essa seja uma conduta linear, uma conduta geral ali no elenco. Tomara que o Carrilho ele contagie, né, os demais e simbolize também o pensamento de todos. Tomara que seja dessa maneira. Vamos falar dos reforços pedidos pelo Dorival, porque, cara, eu acompanho o Dorival há muitos anos. O Dorival é um cara que ele não se envolve nesse tipo de coisa. Ele mesmo já disse, eu não peço reforços, eu chego lá e trabalho com o que eu tenho. Claro que tem conversas internas, mas eu não sou de ficar reclamando, de ficar me queixando. E, cara, ele tá assim, quase que pedindo socorro. Ele tá nas entrevistas dizendo, a gente precisa disso, a gente precisa daquilo, né, tá muito claro e tal. Mas, afinal de contas, que reforços são esses? Porque existe uma preocupação. Poxa, com tantas dívidas, com tantos problemas financeiros, com tanta instabilidade política, o Corinthians vai mesmo contratar? Vai, gente. É que a janela recém abriu, tem mais 1 mês e meio ainda de janela. Claro que a exigência ela é para agora, né? Você não pode esperar a janela terminar, mas isso também acaba norteando o preço de quem compra e de quem vende. Muitas vezes lá no último dia da janela, meio que no desespero, você consegue preços mais baratos, né? Quando você meio que, né, se antecipa, às vezes você paga um preço mais caro. Então tudo isso tem que ser visto aí por quem rege o mercado, né? Por quem controla o mercado, no caso o diretor executivo do Corinthians, o Fabinho Soldado. Então ele tá atrás de jogadores pedidos pelo Dorival. Eu tava ouvindo hoje o Marco Belo do Meu Timão, da Rádio Transamérica, e ele tava falando que esses 4 reforços, eles envolvem 2 meias e 2 atacantes. E me chama a atenção, né? Porque, você perdeu o Igor Coronado, né? Atacantes, eu acho que o Corinthians precisa... Cara, tá muito claro, né? O ataque contra o Ceará foi Thales Magno e Guinegão. Um menino da base e um jogador contestado. Ok, venceu e ainda com o gol de um deles, né? No caso do Thales Magno. Mas assim, o Héctor Hernandes nem foi utilizado. O menino se esforçou e tal, né? Mas não pode ser a solução nesse momento. Ele pode ser uma alternativa interessante para buscar o seu espaço. E de resto, né? Você tem 2 jogadores suspensos, um machucado, pronto. Aí você não tinha praticamente ataque para levar para campo. E precisa de jogadores que resolvam, né? Resolvam o teu problema. Então, no ataque precisa especialmente esse cara de lado, né? De velocidade, de drible, que o Corinthians não tem. E no meio saiu o Coronado e acho que precisa realmente de um substituto ali para o Rodrigo Garro. Mais um me chama a atenção, mas é porque o Corinthians tem muitos volantes, né? Aí tô tentando entender aqui. Ele entende o Bidon como um meia, por exemplo, o que eu já não acho. Acho que ele é um volante construtor. Mas ele tem Raniel, Charles, o Alex Santana até foi pro Grêmio, tem o Rian, ele realmente tem muitos volantes. E ele quer um jogador mais articulador. E, cara, essa função é tão rara. Não é todo dia que você acha um Rodrigo Garro, né? Até porque eles custam caro. E você tem que buscar muitas vezes no mercado estrangeiro. Agora... na ausência do Garro, né? Hoje o Corinthians não tem muito o que fazer. Enfim, são esses os reforços que o Corinthians está atrás. E sobre isso, o Samir Carvalho, né, do Portal UOL e também do Café do Setorista, noticiou que o clube fez sondagens para obter por empréstimo tanto o Gustavo Mantuan, que é aquele atacante que, poxa, estava num bom momento, né, com o Vitor Pereira antes de ser negociado com o Zenit da Rússia, e está tentando, né, viabilizar esse empréstimo, né, conta com a vontade do atleta, voltar para o Brasil, radar de seleção, aquela coisa toda, né, aquele convencimento, até para você sair do futebol da Rússia, né, gente? A Rússia não está nas competições da FIFA, a gente sabe, inverno rigoroso, ninguém te vê por lá, os caras oferecem uma baita grana, né? Por isso que levaram Luiz Henrique do Botafogo, o Gerson do Flamengo recentemente, porque, cara, eles têm que pagar mais, né? E o Mantua tá bem lá e tudo mais, tem contrato até 2027, mas, né, sempre aquele bons olhos de voltar para o clube do coração, render aquilo que ele não conseguiu, não teve tempo de render naquela época, e é um jogador realmente de uma característica muito interessante. Ele tem
O Mantuan tá com 24 anos, pô, tá numa idade ótima, ele é o cara do drible, é o cara da velocidade, é o cara do 1 contra 1. Repito, tava num bom momento quando saiu. Puta, esse seria fantástico se o Corinthians conseguisse trazer. Não é fácil, não é tão simples assim. Mais difícil ainda é a outra tentativa, mas essa me surpreende muito, tá? A gente tá falando do Pedrinho, aquele Pedrinho do Shakhtar, que teve recentemente aqui no Atlético Mineiro e não conseguiu jogar. Jogou muito pouco. O Pedrinho, ele... Bom, você sabe, né? Foi, acho que a maior venda da história do clube. Não sei se alguém superou, porque teve uma questão de conversão de câmbio, né? Que mudou de quando ele foi vendido para quando o Corinthians recebeu, né? Mas a gente está falando aí de 20 milhões de euros quando ele foi vendido. Na época, 100 milhões... Mas depois passou esse valor, né? 120 milhões de reais. Foi uma baita venda para o Benfica. E aí depois de Portugal, depois ele foi para o Shakhtar. O Will Dantas, né? Que é o empresário dele, né? Super performático, né? Um cara muito engraçado. Até já conversei com o Will algumas vezes. Todo mundo conhece o Will Dantas, né? Que é o empresário do Pedrinho. E o Pedrinho, cara, assim, um jogador que surgiu bem, né? Eu lembro muito de acompanhar o surgimento dele numa copinha. Ele foi muito bem naquela copinha de 2017, mas, cara, a gente tá falando isso de 8 anos já. Que loucura. E ele foi vendido muito bem. Isso é inegável. É titular do Shakhtar. Então, o Shakhtar não quer liberar, seria o mesmo molde, né? Empréstimo e tudo mais. Mas eu confesso pra vocês que, bom, eu não tenho acompanhado tanto o Pedrinho no Shakhtar. Eu sei que ele é titular lá e fez muitos jogos na temporada passada. Mesmo assim, tem pouca participação em gols, tá? Ele tem mais de 30 partidas e tem 1 gol e 4 assistências, uma coisa assim. Mas no Galo, cara, onde a gente pode acompanhar ele mais de perto, é um jogador que tem uma boa finalização, ganhou massa muscular, tem alguma qualidade técnica, mas eu confesso pra vocês que eu não me empolgo. Pode ser que ele tenha amadurecido, evoluído e tal, e daqui a pouco, voltando aqui, possa render mais, mas no Galo, que foi a amostragem mais recente, ele não rendeu, e tá lá no Shakhtar, né, que o Shakhtar não quer liberar. Então, assim, esse é mais difícil, pela informação do Samir. E o Mantuan, cara, o Mantuan depende de convencimento dos russos, né? O Corinthians tem uma boa relação com os caras, né? Conseguiu lá, inclusive o Mantuan fez parte da negociação, né? Para obter 50% do Yuri Alberto, né? Teve outros jogadores envolvidos, né? O Pedro, da base, aquela coisa toda, enfim. Vamos aguardar. São movimentos ainda muito pequenos, né? Muito tímidos do Corinthians. O Dorival tá pedindo socorro nas entrevistas, o time tá pedindo socorro, o torcedor tá pedindo socorro. Então, Fabinho Soldado, vamos se mexer. Eu sei que a dificuldade tá grande em relação à grana, né? Os caras têm que vir livre de custos, aquela história. Eu não tenho dinheiro, mas eu quero. Então vem de graça. Vai da criatividade, da habilidade do dirigente nesse momento, porque o Corinthians precisa. Comenta aqui. E não para por aí não, porque tem mais atualização sobre esses dois jogadores, então bora conferir. Informação, hein, velho? Exclusivo de uma vez. Corinthians tentou o Mantuan, tentou o Pedrinho, tentou. Enfim, existe alguma chance? Abriu negociação, fez tentativas. Qual é a situação do Corinthians, né, tentar contratar esses dois jogadores? Vou explicar para vocês tudo. Pedrinho. Corinthians foi no Shakhtar e perguntou ao Shakhtar se existe a possibilidade do empréstimo, tá? O Shakhtar não respondeu o Corinthians, meio que deixou o Corinthians no vácuo. O que me faz entender que eles não estão muito afim de negociarem, afim de negociar o Pedrinho. Aí eu entro em contato com pessoas ligadas ao jogador, aquela coisa toda, e aí eu ouço que o Inter Miami tentou o jogador, mas tentou comprar e o Shakhtar não quis vender. Se não quis vender para o Inter, por que emprestaria para o Corinthians? Né? Também não sei o valor. Não sei se o Inter também tem bala na agulha com grana para tirar um jogador do Shakhtar. Não estou muito, né, informado dessa questão do mercado. A questão do Will Dantas não é problema, o Will é gente boa. O Will sempre facilitou a vida para o Corinthians em questão de pagar as dívidas que o Corinthians tem com ele. Porque faz parte, a profissão do cara é comissão, ninguém tem que reclamar, ele é empresário do jogador. Ele faz os melhores negócios para o jogador. Aliás, ele conseguiu uma renovação para o Pedrinho no Shakhtar até 2029. Pedrinho, meu irmão, certamente já fez o pé de meia dele para não sei quantas gerações.
O Will tá mais do que certo. O problema não é o Will, porque o Will, a ideia do Corinthians era, e ele sabe disso, envolver nesse empréstimo a dívida do Will já para tentar pagá-lo, para tentar facilitar. E o Will seria uma força pro Corinthians para que o Pedrinho viesse pro Corinthians, voltasse pro Corinthians pelo menos por empréstimo. A questão é que não tem negócio com o Shakhtar não está interessado, não demonstrou interesse em emprestar o jogador a ponto até de esnobar, né? Tipo, não respondeu o Corinthians. E eu acho que vai responder com uma negativa, por tudo que a gente já sabe. Aí o Corinthians, sabedor disso, o Corinthians ficou ligado na cláusula de GUERRA. E aí, o que acontece? O Pedrinho não vai fazer isso com o Shakhtar, entendeu? Eles têm uma boa relação lá, ele não vai sair dessa forma, tá? E existe uma questão jurídica ainda, que o Corinthians e também o próprio Pedrinho, eles ainda não têm a certeza que, olha só, isso é uma informação nova que eu não dei no Blend, tá? Tanto o Pedrinho como o Corinthians, o Pedrinho não usaria a cláusula, tá? Ele não faria isso, a não ser que o clube assim permitisse. Mas o Corinthians e o Pedrinho, eles não têm certeza, inclusive, que se pode usar a cláusula de guerra. Essa é a questão na lei que nem o staff do Pedrinho sabe, nem o Corinthians. Eles precisam consultar alguém aí da FIFA, não sei, né? Talvez tá arriscado alguém aqui no chat saber que vocês sabem de tudo. Eles não sabem se quando um jogador renova, que é depois do período, né, que foi implementada essa cláusula do período depois da guerra, se pode, depois da renovação, se essa cláusula não é anulada. Entendeu? Então, se a cláusula for anulada, aí esquece, velho. Não tem como. Então, quando o jogador renova, há esse questionamento, tá? Há esse questionamento nessas conversas. Porque é o seguinte, gente. Eu acho que o Pedrinho não vem, o Shakhtar não vai negociar, ele é titular, mas eu tenho que falar para vocês o que rolou. O Corinthians foi lá no Shakhtar, que o Corinthians conversou, né, com quem é a ponte para o Shakhtar, enfim, o papo que rolou foi esse entre eles, né? Eles ficaram na dúvida se poderia executar a cláusula ou não, porque quando se renova com o jogador, o Pedrinho renovou ano passado. Então, como o contrato agora renovou até junho de 29, nessa renovação, a cláusula de guerra já era, entendeu? Eles estão questionando isso. O Pedrinho já passei para vocês, correto? Ok? Beleza? É isso que está acontecendo, tá bom? Então eu acho que é muito difícil o Pedrinho jogar no Corinthians. Mas eu, Samir Carvalho, jornalista, tenho que informar quando o Corinthians faz uma proposta por um jogador. O Corinthians chegou lá no Shakhtar e falou: queremos o Pedrinho por empréstimo. Vocês liberam, vamos discutir valores, pronto. Mantuan. Eu achava uma situação até mais fácil. Aí, antes de entrar no ar, eu recebi uma informação seguinte: irmão, acho difícil ele vir, tá? É uma pessoa ligada ao Mantuan. Tô até perguntando aqui para ela se ela já sabe o motivo. Então, assim, me desanimou um pouco, porque eu estava imaginando o seguinte: eu trouxe a informação das propostas. No caso do Mantuan, o Corinthians, inclusive, conversa com o Zenit e discute valores, se paga metade do salário inteiro, quanto que é para emprestar. O jogador, o que a gente sabe é o seguinte: o Corinthians está discutindo valores tanto com o Zenit, de salário como de empréstimo. Mas o Zenit também não tem muita vontade de negociar o Mantuan, porque ele está bem lá. E tem outra questão também. A única questão positiva aí é o fato do Mantuan querer o Corinthians, querer voltar ao futebol brasileiro e querer o Corinthians. Uma pessoa ligada ao Mantuan me mandou uma mensagem um pouco antes da live começar, era 19 alguma coisa aqui, enfim, é que eu não vou ler a mensagem, né? Começa assim: irmão, ele pediu para falar que dificilmente vem. Eu preciso falar isso para vocês também, só que eu não confirmei essa informação aqui, tá? É uma informação que ainda eu não confirmei com as 2 ou 3 fontes. Isso aqui é uma pessoa ligada ao Mantuan. A gente vai ter que aguardar. Eu não decretaria ainda o Mantuan, que não viria, mas acho bem difícil. E no caso do Pedrinho, esse eu já acho que realmente
vai ser quase impossível o Corinthians contratar. Na verdade, né, gente? Na verdade, o Corinthians está atirando para todos os lados. O Corinthians está tentando. O que o Dorival disse ontem na coletiva, o Fabinho está se virando, está trabalhando muito, está tentando. Meu irmão, o Fabinho está tentando de tudo. E uma coisa que eu fico no veneno é que, uma coisa que eu sempre critiquei o Duílio, aliás, eu acho o Duílio péssimo, é que o Duílio, não vou usar o termo abriu as pernas, que é um termo chulo, né? É um termo que não é legal. Mas o Duílio, ele foi muito amiguinho do Zenit. Agora, vai lá tentar tirar um jogador do Zenit. Eu lembro que o Duílio facilitou a vida para o Zenit em negociações do Corinthians, para jogador ir para lá, e quando pediu por empréstimo, quem é que estava no Zenit? Eu trouxe essa informação. Era o lateral esquerdo lá, que foi para São Paulo? Ou era o volante Wendel? Agora eu não estou lembrado quem era. Tinha um jogador no Zenit, no último ano da gestão do Duílio, eu trouxe essa informação. O Duílio foi lá e pediu na camaradagem o jogador emprestado, com opção de compra, os caras não quiseram emprestar. Era o Wendel. Era o Wendel? O Wendel não era o Claudinho. O Claudinho não era porque eu lembraria de fato, era o Wendel volante. E eles, assim, inicialmente, achavam que ia dar certo na época. Entendeu? E tomaram não na cara. Não vamos emprestar e acabou. Então, assim, é só a gente que facilita a vida aqui de muito clube. E quando a gente precisa, a gente se lasca. Porque a gente deu o Robert Renan para eles, a gente deu o Mantuan para eles, a gente deu o Pedro para eles. A pessoa, se tiver alguém do Zenit me assistindo, que é impossível, diria assim, pô, esse cara tá louco? Deu? Não, a gente pagou. Não, o termo deu entre aspas, né? Porque a maneira que foi feito o negócio foi ridículo. Vai tentar tirar o Pedro lá hoje, o Pedro Ponta do Zenit. Você não compra, você não contrata. Vai tentar tirar o Wendel, o Claudinho lá, você não tira ele de lá. Entendeu? Não tira ele de lá. O Mantuan, que era nosso, né? O do Queiroz eles liberam, né? Esse aí ninguém quer, né? O Ivan também foi para lá, o do Queiroz, enfim, vários. Então eu acho assim que, por exemplo, hoje, o Yuri, o Corinthians não vai ganhar na revenda do Yuri. O Corinthians ganhou com o Yuri na questão técnica. O Corinthians já sentiu uma baixa, que é o Mateuzinho, que recebeu seu terceiro cartão amarelo no Castelão e está suspenso para o clássico contra o São Paulo. Quem vai segurar a lateral? GE publicou ontem que o Mateuzinho não poderá enfrentar o São Paulo por acúmulo de cartões. Dorival tem como opções Léo Maná ou até deslocar o Félix Torres. Quem será o lateral que vai chegar com personalidade para assumir no Majestoso? Escolha a alternativa sem ter que suprir não só na marcação, mas o apoio ofensivo. Bora ver quem entra com essa atitude. Na ausência de Mateuzinho, Romero e Memphis retornam, mas Dorival precisa ajustar a estrutura direita. É hora de calçar a chuteira com estratégia certa. Se o substituto conseguir garantir o lado, o Timão passa intacto. Se não, clássico no Morumbi é palco para cada vacilo ser punido. Fiel, quem você acha que o Dorival deveria escalar? Léo Maná ou Torres? Marca aí o seu palpite, deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima, valeu e vai Corinthians!